Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estar tratando da lição de número 7, dando continuidade ao nosso estudo sobre o corpo de Cristo. E hoje esse é o grande tema, o ministério da igreja. A nossa lição ela está dividida em 3 capítulos. O primeiro, ele vai tratar do seguinte objetivo: apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observada na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento, onde está firmada a antiga aliança e praticada pelos crentes da nova aliança. Então, o que foi que mudou da antiga para a nova aliança no ministério sacerdotal? Segundo, elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. Então, quais são os cargos que eram distribuídos na igreja primitiva e quem decidiu distribuir esses cargos, como foram instituídos? Esse é um tema muito importante. E terceiro, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Esse é um tema muito importante, pois ele tem muito que nos acrescentar. Então vamos lá para o nosso estudo. O nosso texto áureo, ele traz o seguinte tema: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele trata da igreja no capítulo 1, na eternidade, antes da fundação do mundo, como Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Mostra no capítulo 2 como a igreja ela foi formada de pessoas que estavam mortas em delitos e pecados, mas Deus, que é muito rico em misericórdia, nos ressuscitou em Cristo Jesus e pela graça fomos salvos por meio da fé. Isso não vem de ninguém, é dom de Deus, é um presente de Deus. E essa igreja, ele aliançou através da cruz judeus e gentios. No capítulo 3, ele explica que a igreja era um mistério que estava oculto, ninguém sabia, ninguém entendia, muito menos os poderes sobrenaturais, como os espíritos do mal, os demônios, Satanás. Ninguém sabia como Deus iria unir no futuro todas as nações aos judeus e fazer com que os gentios se tornassem co-herdeiros das mesmas promessas que foram dadas aos judeus. Então esse mistério estava oculto e ele realiza isso em Cristo Jesus, e Deus revelou isso aos seus santos apóstolos e profetas. E chega no capítulo 4, ele mostra que agora há uma só fé para judeus e gentios, uma só esperança, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. E quando ele termina de dizer isso aqui no capítulo 4, versículos de 1 a 6, ele diz no versículo 7 do capítulo 4: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, da dádiva de Cristo, do presente de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E Paulo aqui apela para o Salmo 68, quando, versículo 18, se trata da subida de Deus para o Monte Sinai, revelando a sua glória, e ali levou cativo o cativeiro, ou seja, a nação de Israel que estava no Egito, ele levou até o Sinai, onde ele entrega a sua lei. E ali ele recebeu de presente os homens, e provavelmente há muitas interpretações para esse texto. Ali faz referência aos levitas, que ele recebeu como dádiva para o serviço ministerial, para o seu tabernáculo, porque o Salmo 68 vai dizer que o Sinai se tornou o lugar do santuário de Deus. O próprio Sinai agora é o santuário de Deus, no Salmo 68. E nisso fica claro que Deus ele está fazendo a revelação do seu poder
para o seu povo. O versículo 8 do Salmo 68 diz que o Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. E versículo 10, e habitou a tua grei, a tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. E ele vai caminhando com o Salmo, ele vai mostrando como Deus uniu o seu povo. E o versículo 14 diz, quando Todo-Poderoso ali dispersou os reis, cai neve sobre o monte Zalmon, e o monte de Deus é Bazã, e já está falando da terra de Canaã, né? O monte Bazã, o monte Salmão, onde a neve cai. E versículo 16, porque olhais com inveja, ó montes elevados, ó monte, o monte que Deus escolheu para a sua habitação, o Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares, no meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. O Sinai, o Monte Sinai, foi quando ele tirou. Subiste às alturas, levastes cativo o cativeiro. Recebestes homens por dádiva, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. E Deus disse que escolheu a tribo de Levi, ia dar um santuário e habitaria no meio deles. E a tribo de Levi, entre eles houve rebeldes. E assim que Deus tirou o povo do Egito, fizeram o bezerro, mas os fiéis da tribo de Levi se posicionaram, inclusive disciplinando com a morte seus próprios filhos e parentes, que muito alegrou a Deus deles terem se posicionado com zelo, e por isso Deus os abençoou de forma poderosa. E esse salmo diz que Deus que levou cativo o cativeiro, ele recebeu homens por dádivas, que foi os levitas, né? Nessa interpretação, foram os levitas. Aqui Paulo vai dizer que Cristo triunfa sobre a morte e, ao ressuscitar, ele ascende aos céus, levando cativo o cativeiro, mostrando o triunfo dele sobre o seu povo, de todo o cativeiro do pecado, das forças do mal. Eu quero deixar claro que existe uma interpretação que entende este texto dizendo que Cristo foi até o Hades e ele tirou do Hades e levou o Hades para o terceiro céu. Essa é uma teoria, eu não acredito nela. Já acreditei no passado, então não vou defender aquilo que eu não acredito mais. Ela não tem sustentação bíblica à luz do contexto de Efésios, nem de outros textos que são utilizados para tentar justificar essa doutrina. É uma doutrina muito frágil diante da revelação das Escrituras. Mas, diz aqui, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, o triunfo de Jesus, ele representa um triunfo de poder. E ele não recebe os homens como dádivas, como Deus recebeu a tribo de Levi. Ele concede dádiva aos homens, dons. E aí ele vai dizer, ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Alguns entendem regiões inferiores, uns entendem que foi até o Hades, outros entendem que foi até a humilhação de Cristo da morte, outros entendem que é uma descida somente à terra, e outros entendem, aliás, só tem essas três interpretações, as mais populares, né? O Hades, a terra e a humilhação mesmo, que seria esse descer até a terra, a ideia da sepultura física e não mais do que isso. Mas, e aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mostra a exaltação plena de Cristo, a sua soberania. E como o versículo 8 diz que ele concedeu dons aos homens, aí ele vai dizer no versículo 11, e ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É interessante
que ele concedeu esses dons à igreja. Veja, ele concedeu uns para ser apóstolo, outros para serem profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres, né, que é didáscalos. Então ele diz aqui que ele concede esses dons, ele concedeu dons aos homens, esse que ele concede o dom de apostolado, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de pastores e mestres. Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O propósito é esse, aperfeiçoar os santos. Para o desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, esse é o propósito dele ter dado esses dons à igreja, aperfeiçoar os santos, promover o desempenho do serviço e a edificação do corpo de Cristo, com o propósito de levar a igreja à sua estatura, à sua unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos levados de um vento de doutrina para o outro lado, de viver na inconstância, mas esses dons estão na igreja com o propósito de aperfeiçoar, edificar o corpo de Cristo, conduzir a igreja ao pleno conhecimento de Cristo, para que não viva a imaturidade nem se torne vítima de heresias, falsas doutrinas. Verdade prática. Os dons ministeriais, que são dons de serviço para servir a igreja, com propósitos de edificar o corpo do Senhor, esses dons ministeriais, eles foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Ele não tem o propósito de apresentar pessoas, ele não tem o propósito de enaltecer pessoas, não tem o propósito de glorificar um grupo, não. O propósito é a igreja, é abençoar a igreja, é edificar o corpo de Cristo, é promover o reino de Deus. Esse é o propósito dos dons dentro da igreja. Não é distinguir alguém que está numa classe especial, até porque o chamado é para o serviço. A nossa introdução nos diz, nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Desde o Antigo Testamento, desde que Deus chama alguém, ele exige algumas qualificações. Em qualquer área da vida que for atuar, agir, é necessário qualificações. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Isso aqui é tão importante porque tem muitos cristãos que acham: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não faço nada. E essa lição ela vem para trazer esse despertamento e esse despertar da consciência que todos nós, todo cristão, indistintamente, ele foi habilitado para ser um sacerdote espiritual, desenvolver um ministério sacerdotal, que é o sacerdócio universal, que vamos explicar na lição. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Ou seja, se alguém está na posição de pastor, de bispo, de presbítero, de diácono, e alguém está numa posição de membro, de liderado, nessa capacitação do sacerdócio universal não há distinção. Todos foram capacitados. Essa capacitação para o ministério sacerdotal universal não é exclusividade de ninguém. É um patrimônio da Igreja de Cristo, dado por Cristo. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas, aqui não todos, mas alguns, para funções e ofícios específicos. Porque imagina se todos fossem mestres, se todos fossem pastores, se todos fossem profetas, se todos fossem evangelistas. O que seria da igreja? Seria nivelada por um grupo só. Então, esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a igreja de Cristo
e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Nós estamos vendo nos últimos tempos uma hipervalorização de cargos e títulos. E com isso, as pessoas assumem posições e muitas vezes se impõem pelo título que tem, pelo cargo que tem, mas lhe falta o dom. E no ministério da igreja, o que faz a igreja crescer são os dons, pessoas capacitadas por Deus com os dons ministeriais e não pessoas com títulos eclesiais. Porque se fosse dar um título a alguém, fosse dar o dom, era muito bom. Bastava chegar, você está ordenado, está preparado, está com dom. Mas não é assim. Por isso que Deus escolhe quem Ele quer e dá a quem Ele quer os seus dons para o serviço da igreja. Porque a igreja é dele. Então, é Ele que conduz do jeito dele, de forma muito especial. Por isso que a igreja está na terra avançando, progredindo até hoje. Então, o ministério sacerdotal de todo crente. Esse é um tema muito importante, tem a ver com a reforma protestante do século XVI, inaugurada em 1517 por Martinho Lutero, né? Sacerdócio universal. Então vamos lá. O sacerdócio no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram sacerdotes domésticos, porque eles eram sacerdotes da sua casa, da sua família. Eles não tinham sacerdócio formal. Cada pessoa tinha seu estilo, seu modelo de cultuar, de produzir o seu próprio altar, de fazer seus sacrifícios. Isso começa desde cedo, já no Gênesis. A gente vê que os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, eles oferecem ao Senhor. Veja que não aparece Adão e Eva oferecendo ao Senhor, sacrificando ao Senhor, mas aparecem seus filhos. Ou seja, todo mundo podia fazer o seu serviço sacerdotal. A palavra sacerdote, no latim, não no hebraico. No hebraico é kohen. Aí vem os kohanins, são os sacerdotes. E no latim, sacerdotem, vem de sacerdos, que quer dizer sacrificador. Aquele que sacrifica, aquele que coloca a oferta sobre o altar. Essa é a ideia do sacerdote. Diz que é esse termo genérico, sacerdote, que vem do latim, sacerdos. Então, capítulo 4 de Gênesis, versículo 3, diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Quer dizer, eles estão oficializando aqui de forma informal, mas de forma doméstica. Cada um faz o seu sacrifício. Eles não trouxeram para o pai fazer. Eles não têm um mediador, não têm um representante. Eles mesmos estão oficializando. Capítulo 12 do livro do Gênesis, versículo 8, diz assim: Quando Abraão chegou na terra de Canaã, versículo 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então Abraão mesmo faz o seu altar. No livro do Gênesis ainda, capítulo 35, tem inúmeras referências a sacrifícios domésticos individuais no livro do Gênesis, mas eu quero destacar esses aqui. 35:1. Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. E o livro de Jó, que são todos do período patriarcal, quando diz que Jó se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios pelos seus filhos. Ou seja, aqui a gente já vê um pai de família sacrificando pelos filhos, assim como Jacó oferece pela sua família. Jó, capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração.
Assim Jó o fazia continuamente. Então esse é o momento do sacerdócio doméstico, sabe? Esse sacerdócio, o sacerdote, que é chamado de sacerdote porque é o que coloca a oferta sobre o altar. Não necessariamente o sacrifício, mas a oferta sobre o altar. Ele está limitado à esfera familiar. No entanto, o princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifício, os cabeças da família eram seus próprios sacerdotes. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo a função sacerdotal, como Abraão, como Jacó. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. Aqui, esse sacerdócio de Israel aqui é espiritual, porque é dado à nação e não à tribo de Levi. O livro do Êxodo, capítulo 19, quando eles chegam junto ao Monte Sinai, então Deus diz que se Israel obedecer a sua aliança, obedecer os seus preceitos, aí ele faz essa afirmação, 19:6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui, Israel seria o representante de Deus para as nações, para os outros povos. A nação de Israel seria o modelo do que é o Deus verdadeiro. A gente percebe que isso acontece quando Israel peregrina pela terra, quando sai do Egito. A própria Raabe disse: agora sei que o Deus de vocês é Deus em cima e Deus embaixo. Ele abriu o mar, fez coisas grandiosas. Então, é esse ministério sacerdotal que Deus está entregando, de tornar Deus conhecido e ser um mediador. E a partir daí essa mulher vai encontrar a salvação e a fé. Nós temos o caso de Raabe, que também, aliás, já falei de Raabe, de Ruth, que vem e diz para Noemi: o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Ela se identifica, porque o povo de Israel aí, ele está tornando Deus conhecido. É Jonas que leva a mensagem de Deus para os ninivitas. Então, esse é o propósito espiritual e não está limitado à tribo de Levi. E os sacerdotes levitas, que é o sacerdócio institucional e formal. Veja, o doméstico é informal, o outro é espiritual e esse é institucional e formal, que é o sacerdócio da nação, da tribo de Levi. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Então, esse é um ato exclusivo da tribo de Levi, quando Deus escolhe e diz que a tribo de Levi será o seu primogênito agora, não terá herança na terra, pois o próprio Deus será a sua própria herança. E Deus vai dizer, literalmente, no capítulo 8 do livro de Números, versículo 14 e 15. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazer o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, o Senhor diz, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então, fica claro que existe essas três classes de sacerdotes do Antigo Testamento: os sacerdotes domésticos da era patriarcal, o sacerdócio espiritual de Israel para conduzir Deus para as nações, e o sacerdócio institucional e formal e restrito ao tabernáculo e ao templo exclusivo da tribo de Levi. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O sacerdócio do Antigo Testamento, ele tem uma função, ser um tipo para a pessoa de Cristo. Ou seja, tudo que acontecia lá, todo o serviço sacerdotal, todos os sacrifícios, era um tipo que apontava para o antítipo, que é o cumprimento real, cabal e pleno daquela proposta do tipo, que todo tipo ele é profético, ele aponta para algo.
Por exemplo, Moisés levantou a serpente no deserto e todo aquele que olha para a serpente de bronze que ele fez fica curado pela fé. Aquela serpente apontava para Cristo, que seria erguido na cruz. E ele disse a Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, a quem olhasse era curado, quem olhar para Cristo por fé será curado do pecado. Então, o sacerdócio do Antigo Testamento, ele era nacional e apontava para Cristo. Era um tipo de Cristo. O escritor aos Hebreus, ele nos diz, o apóstolo Paulo disse que tudo que foi escrito era sombra, né? Foi escrita para aviso nosso, para nos ensinar, e o escritor aos Hebreus diz que são sombras onde a realidade se consuma na pessoa de Cristo. E ele diz assim, 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nas alturas, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, Cristo agora ele opera no verdadeiro, no real, porque ele é a consumação de todo esse projeto, de toda essa proposta que havia no Antigo Testamento. Capítulo 10 da carta aos Hebreus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então a lei, ela tinha apenas a sombra, a realidade estava em Cristo. E a igreja de Jesus, no Novo Testamento, então no Novo Testamento nós temos Cristo que assume o conceito real do sacerdócio, que consuma a história da redenção e da salvação. E agora a igreja que assume um sacerdócio universal. O sacerdócio em Israel era tribal, porque só a tribo de Levi, e era nacional, só para aquela nação. Esse sacerdócio aqui, ele é universal. E é o sacerdócio da igreja. Esse é um ponto muito importante sobre essa doutrina. Na nova aliança, os sacerdotes oferecem o próprio corpo em sacrifício vivo, conforme Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios. E agora, o sacrifício de louvor, Hebreus 13, 15. Intercedemos pelos outros, 1 Timóteo 2 e 1, que diz para interceder por todos os homens, fazer rogos, clamores, por todos os homens, levantando mão santa, sem ira e sem contenda. E proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme 1 Pedro 2 e 9. Então, nesse sacerdócio universal, a igreja ela está cumprindo esse papel tão importante. Veja, capítulo 2 da primeira carta de Pedro, versículo 5 diz: também vós mesmos, como pedras vivas, que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, ele diz, o cordeiro triunfante, o leão da tribo de Judá, 5 e 10. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E aí há uma proposta mais intensa na história da salvação. Jeremias 31, 34, Deus diz que vai fazer uma nova aliança,
em que não vai precisar mais ninguém interceder por ninguém, ensinar o outro quem é o Senhor, pois o próprio Deus vai escrever no coração daqueles que se convertem a sua lei, a sua aliança, e ele conhecerá o Senhor. E sem mediação, veja só, 31, 34, de Jeremias. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, essa foi uma das maiores conquistas. O ponto 3 diz aí, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Esse foi um dos feitos do monge Martinho Lutero mais importantes, porque no catolicismo romano o sacerdócio é limitado à figura do padre. Não há função sacerdotal para os membros da igreja, só para os padres. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo para representar aqui na terra Cristo ao seu povo. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, conforme Pedro, Apocalipse, se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana, né? Quando Martinho Lutero protestou e começou a proclamar essa santa doutrina no século XVI. Então, para Martinho Lutero, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. Todo cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan no Sola Scriptura, somente as Escrituras. Um advérbio de exclusão, né? Somente a Escritura. Então, nas páginas das Escrituras, podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Aí a importância do sacerdócio universal. Então, sacerdócio doméstico, sacerdócio espiritual de Israel, sacerdócio institucional e formal dos levitas, o sacerdócio nacional e tribal da tribo de Levi, que aponta para Cristo, e o sacerdócio universal da igreja e o resgate dele historicamente na Reforma Protestante. A estrutura do ministério do Novo Testamento. Estrutura do ministério no Novo Testamento. O ministério quíntuplo. Quíntuplo quer dizer de 5, né? Quíntuplo. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como um ministério quíntuplo da igreja. Primeiro, ele deu uns para apóstolos. Ele subiu ao alto e deu os apóstolos. Lembre que os 12 apóstolos, eles não foram dados quando Jesus ressuscitou. Eles foram instituídos, ordenados e capacitados antes de Cristo ir à cruz, antes de ir à sepultura. Os apóstolos, os 12, foram instituídos. E a dimensão da instituição desses 12, ela é elencada em Atos, capítulo 1, conforme vamos ler agora. Então, existem 4 tipos de apóstolos no Novo Testamento. Primeiro deles é Jesus. O Evangelho de João, capítulo 13, ele usa no texto grego literalmente a palavra apóstolos. Poderia ser traduzido como apóstolo. O que fazem os tradutores? Colocam enviado ou mensageiro. Mas a palavra grega literalmente é apóstolos, ou substantivo apóstolo. E aqui nós vemos essa afirmação que o próprio Jesus se identifica como apóstolo. Capítulo 13, versículo 8, quando ele diz... Capítulo 13, aliás, não é o versículo 8. Não é o versículo 8, eu cometi um erro ali. É o versículo 16. 16, tá certo? 8, 8, 16. É o 16. 13, 16. Corrige aí.
em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado, aqui é o apóstolo, é maior do que aquele que o enviou. Então aqui Jesus, ele tem a palavra apóstolo aplicada à pessoa de Jesus, que é o enviado. Tá certo? E Hebreus capítulo 3, versículo 1, nós temos a referência do apostolado de Jesus. O apostolado de Jesus. Por isso, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele é apóstolo e é sumo sacerdote na nossa confissão. O que é um apóstolo? A palavra apóstolo vem do grego apo e o verbo estelô. Apo quer dizer a partir de, estelô que é enviar, a partir de alguma coisa, de alguma fonte, de algum lugar. Ou seja, no texto clássico, um apóstolo era um navio que conduzia uma carga pelo Mediterrâneo. Ele saía de um porto com uma carga, se os romanos a enviassem para outro lado, a partir dali ele saía levando uma carga. Mas ele ia com um navio carregado de uma carga, representando alguém para entregar do outro lado. Ele tinha essa responsabilidade. Então, há muitos textos clássicos onde se aplica esse termo apóstolo aos navios. No Novo Testamento, essa palavra apóstolo, o substantivo, ele vem com o teor de alguém que recebe uma carga para entregar para outro. Veja que o sentido primário está presente aí, que Jesus, ele capacita os seus e os envia. Quando envia, são chamados de apóstolo. O Evangelho de Mateus vai chamar eles de apóstolos e de discípulos. São discípulos que estão seguindo Jesus. Mas quando ele envia os 12, eles são apóstolos. Ele tá indo em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, com o poder de Jesus. Jesus, eu dou autoridade a vocês, eu dou poder. Veja, Mateus capítulo 10. E isso aqui é muito claro. Quando Jesus capacita os seus, comissiona os 12. Capítulo 10 é assim. Tendo chamado os seus 12 discípulos, os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são, aí, primeiro discípulos, depois apóstolos. Mas aqui eles já são capacitados como apóstolos antes de Jesus ir à cruz, antes de Jesus ir à sepultura, antes de ressuscitar. É diferente do capítulo 4, versículo 11 de Efésios. Então, esses daqui, Jesus como o enviado de Deus, que trouxe Deus para a humanidade, Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele é o apóstolo da nossa confissão e da nossa salvação, porque Jesus fundamentou a salvação. Jesus trouxe o dom da salvação para nós. Então, ele é o apóstolo da nossa confissão, ele é o apóstolo da nossa salvação, é o sacerdote que devemos confessar. Os 12 e Paulo, porque tem os 12, que é o corpo apostólico, depois, como abortivo, o último é Paulo, dessa classe aqui, que são os apóstolos autorizados para ser o fundamento da igreja, que recebe a revelação para fundamentar a igreja. No capítulo 3 de Marcos, versículo de número 14, diz assim: quando ia passando... Perdão, é capítulo 3, eu estava lendo do capítulo 2. Capítulo 3, versículo 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Veja que Jesus, ele tinha uma multidão lhe seguindo, mas ele separa 12 para que esteja com ele e os designar depois para pregar, enviar e pregar. Então ele capacita como apóstolo, os 12. Esses daqui que formam o colegiado apostólico, eles
e eles são testemunhas, eles vêm desde os dias de João Batista, conheceram o batismo de João, conheceram o Messias, participam da jornada de Jesus, fazem parte do ministério, e só podia fazer parte desse grupo quem de fato fosse testemunha, mas desde o período de João Batista, desse colegiado aqui. Então, o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 9, o apóstolo Paulo nos diz, versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas um versículo antes, é o 8, diz, e afinal, depois de todos, ele acabou de falar, versículo 5 desse texto, da ressurreição de Jesus no capítulo 15 de Coríntios, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Veja, aí depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos os apóstolos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ou seja, nessa condição de apóstolo, desse grupo dos 12, Paulo é o extraordinário, fora da ordem do 12. Por isso, extraordinário. Ordinário que está em ordem. E extra que é fora da ordem. Paulo vem como um apóstolo extraordinário, que é o último que o Senhor apareceu a ele. Ele diz, eu vi o Senhor, no capítulo 9 dessa carta, ele vai dizer que viu o Senhor, ele é testemunha da ressurreição. Então, Paulo, de fato, foi o último dos apóstolos desse grupo aqui, né? Matias apenas substituiu Judas, que era uma testemunha igual com eles, e ficou sendo os 12. O livro de Atos trabalha sempre como os 12. A gente vê em Atos, capítulos 2, versículo 14, quando Pedro vai fazer a primeira pregação, o texto sagrado diz assim, Atos 2 e 14. Então se levantou Pedro com os 11. Então Pedro ficou de pé para pregar e os 11 também para ser testemunho do colegiado apostólico. Aquela pregação de Pedro não foi somente Pedro. Os 11 estão com ele. Não sabemos quantos deles disseram para Pedro esse texto, ou esse, ou aquele outro, naquele momento que o Espírito Santo foi revelando. Mas Pedro está tendo o apoio dos 11, juntamente com ele, no mesmo momento. A multidão estava sentada com ele dos 120, mas os 12 se colocam de pé. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu. Pedro é o que representa o colegiado apostólico aqui, que abre a porta da pregação da igreja. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 2:42, diz se perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas no capítulo 6 tem algo interessante, que ele vai dizer assim, versículo 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, os 12... Esse grupo está fechado. E Apocalipse, capítulo 21, vai descer a Nova Jerusalém e lá estão as colunas dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, esse colegiado é fechado, tá certo? Em Efésios, capítulo 2, versículo 20, nos diz que eles são a base, o fundamento da igreja. Cristo é a pedra principal e eles estabelecem o fundamento da doutrina cristã. Por isso que diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, Cristo fundamentou a salvação, eles fundamentam a igreja com a sua doutrina. E existe uma classe que é o termo apóstolos no sentido genérico, não no sentido específico da função ou de títulos, mas do serviço de proclamar o evangelho, que a palavra, o verbo estelo, de apostelo em grego, é o verbo enviar. Então, aqueles que foram enviados são chamados de apóstolos, que são os missionários. Não necessariamente o título, mas muito mais descrevendo a ação que eles estão prestando. Atos 14:14, onde nós vamos ver que
tanto Paulo é missionário quanto Barnabé. Veja, 14:14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Então, ele está descrevendo aqueles que foram pregar o evangelho na região da Ásia Menor. E Romanos, capítulo 16, versículo 7, que é citado mais um casal que são apóstolos também. Romanos 16:7, que são os missionários. Saudai Andrônico e Júnias, inclusive uma mulher, Júnias. Aliás, é uma controvérsia essa palavra Júnias em latim, se necessariamente está dizendo uma mulher ou se é um homem, tá certo? É bom retificar aqui a fala. F.F. Bruce, Frederic Five Bruce, faz essa discussão no seu comentário de Romanos. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. São notáveis entre os apóstolos, ou seja, os missionários, eles já foram presos pela causa do mestre. São aqueles que estão expandindo a igreja, que expande a igreja. E o dom de apóstolo, que tem o propósito de aperfeiçoar a igreja, que é dado após a ressurreição. Veja que os apóstolos, eles foram comissionados antes da igreja ser inaugurada no dia de Pentecostes. Já esse dom apostólico aqui, ele vem depois. Por exemplo, não tínhamos presbíteros antes, aliás, evangelistas antes, não tínhamos os profetas na igreja antes, não tínhamos na igreja os mestres, não tínhamos os pastores, antes não tinha. Então ele vai dizer, dom de apóstolo, não é título, não é um ministério de escala hierárquica, é um dom que Deus dá para um serviço ministerial, com o propósito de aperfeiçoar a igreja. Nós temos aqui em Gálatas, capítulo 1, que provavelmente esse seja um dos casos daqueles que têm esse dom apostólico, que seria, fora dos 12, o próprio Tiago, irmão do Senhor, que estava na base da igreja de Jerusalém. Gálatas 1:19. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. E esse não é Tiago entre os 12, é o irmão do Senhor, é muito claro. Então, Efésios capítulo 4, versículos 8 e o versículo 11, Paulo nos diz, no 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, para aperfeiçoar a igreja. Então, esse dom apostólico, ele está na igreja, não é um título. Nós temos muitos homens na igreja de Cristo vivenciando esse dom apostólico. Há intérpretes que dizem que isso está uma referência somente aos 12, mas não faz jus ao contexto da carta aos Efésios. Que isso aqui é pós-ressurreição. O próprio contexto não permite essa afirmação, ela é insustentável. Aqueles que negam que esse dom esteja na igreja, eles estão com uma preocupação com aqueles que estão usando e abusando do título de apóstolo, mas a sua preocupação não pode esvaziar o sentido da palavra de Deus. Ele permanece aqui o dom de apóstolo. E segundo profetas, que é o dom ministerial de profeta e não o dom de profecia, que é muito claro o dom de profecia, descrito em 1 Coríntios 12-14, dom de profecia, aqui é dom de profeta. O dom aqui é o ministério do profeta e não o dom da profecia. Esse é um dom que há uma certa dificuldade de pensar na descrição dele, os detalhes. Provavelmente, se esses apóstolos do capítulo 3, que Paulo ensina, da carta aos Efésios, e ele diz aqui,
Se estiver correta essa interpretação, como muitos têm feito, aqui estaria esses profetas. Capítulo 3, versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profeta do Espírito. Ou seja, ele não está falando de profetas da velha aliança. O texto é muito claro quando diz, mas como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Esses profetas no Espírito, que seriam, aqui não é o dom de profecia, é o profeta no Espírito. Então, Paulo, ele cita esse profeta aqui como aqueles que estão fazendo parte do embasamento da igreja. E queremos acreditar que verdadeiramente esse seria esse dom de profeta aqui que está nesse capítulo 4, versículo 11, na igreja. Né? Seria esse daqui, um dom do ministério de profeta e não de profecia. E não é o profeta no Antigo Testamento, que é um ofício, não é um dom. Profeta no Antigo Testamento é um ofício contínuo. Ele é profeta toda hora, 24 horas, e ele se veste até de forma diferente, com características a ser identificado como profeta. É diferente. Evangelistas são os proclamadores do evangelho da salvação. Nós temos aqui Filipe como um grande evangelista que foi separado para servir no diaconato, mas o seu dom era de evangelista. Vemos que as filhas de Filipe são profetisas no dom, né? Ele é evangelista, identificado mais na frente, no livro de Atos, capítulo 21, versículo 8. E que esse dom está na igreja e que faz a igreja crescer, são aquelas pessoas que não suportam viver sem conquistar almas para o reino de Deus. O seu foco é nos perdidos. Enquanto uns focam nos salvos, no aperfeiçoamento, na preparação, na capacitação para o serviço, outros focam naqueles que estão fora, que irão entrar no apreço. Deus dá esse dom para que eles estejam assim, com essa vontade, essa garra e essa capacitação de atrair pessoas para o reino. É isso que faz a igreja crescer, é isso que faz a igreja avançar. E ai da igreja sem esse dom, ai da igreja sem esse dom. Então, esses dons, né? Então a igreja necessita desses dons. E o dom de evangelista, ele é fundamental nesse aspecto para fazer a igreja crescer. 21:8 de Atos. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, um dos 7 diáconos no começo. Agora ele é evangelista, reconhecido pelo dom de evangelista. E, por fim, pastores e mestres, aqueles que são chamados para apacentar e ensinar. Veja que pastores e mestres estão juntos. O ministério é quíntuplo: apóstolo, profetas, evangelista, pastores e mestres. Alguns não separam, alguns colocam essa palavra hifenizada, um hífen aí, pastores mestres, dizendo que todo pastor tem que ser mestre. Essa é uma interpretação também um pouco forçosa. É melhor distinguir essa ação, porque o ministério pastoral está claro que ele tem esse dom de juntar pessoas, de reunir pessoas, de aconselhar pessoas, de conduzir pessoas, de mentorear pessoas. É uma capacitação pastoral, não é para todo mundo. Ter a paciência, a sensibilidade e a capacidade espontânea de agir, movido pelo Espírito de Deus, e de conduzir a noiva do Cordeiro. E o apóstolo Paulo, ele fala daqueles que foram chamados para pastorear a igreja de Deus. E os mestres, que são aqueles capacitados para ensinar a palavra de Deus, ou seja, pegar os assuntos complexos e difíceis e tornar fáceis no processo do aprendizado, do ensino-aprendizagem. Então, facilitar para as pessoas as doutrinas, o conhecimento das verdades. Então, enquanto o apóstolo ele faz esse serviço de fundamentar a igreja, de abrir igreja,
de conduzir grandes trabalhos, é enviado com esse processo todo. Os profetas na igreja dão uma direção espiritual, porque o profeta é aquele que tem um dom espiritual de Deus, uma capacitação de ver além, de instruir a igreja de forma diferenciada. É muito mais do que um conselho, é muito mais do que uma sabedoria comum, é uma revelação especial, porque os profetas recebiam isso de Deus e existe isso até hoje. Isso aqui não é o dom de profecia, que são orientações privadas. Não, isso aqui, e nem precisa vir num tom de mistério. Na realidade, não sabemos como se dá, de fato, a manifestação desse dom de profeta em detalhes, porque está privado das Escrituras isso para nós. Apenas deduzimos, a partir de alguns textos, o que tentar além disso é forçoso demais. Já o evangelista, ele vai em busca dos que estão de fora. Quando chega esse rebanho para dentro, alguém tem que pastorear. Quando esse rebanho cresce, que vem as dúvidas, alguém precisa orientar, ensinar, educar. E aí entra o mestre. Aí entra os doutores. Aí entra os ensinadores. Aqueles que são capacitados para o ensino. Aqueles que estão ensinando na escola dominical. O serviço de diáconos e presbíteros. O serviço de diácono é um serviço da esfera social. Desde o começo surgiu uma necessidade de partilha e essa necessidade tem que ser investida. Foram separados homens para cuidar, servindo as mesas. Então, eles estão a serviço na área social da igreja. Eles podem prestar um serviço espiritual, podem pregar, como o Felipe fazia, mas a sua missão diaconal é uma ação mais social que espiritual. Então, os diáconos que são separados, a gente vê os 7 sendo separados de início, em Atos capítulo 7, versículos de 1 a 7. Temos os presbíteros que cumprem uma função de pastoreio na igreja. Essa função de pastoreio na igreja, que é dada aos presbíteros, e a palavra presbíteros, em grego, do jeito que escreve em português, também está em grego, ela é uma função dada aos anciãos, porque o presbítero é um ancião, alguém que tem maturidade, alguém capaz de orientar, alguém capaz de conduzir, alguém capaz de aconselhar, alguém capaz de liderar. Então, eles cumprem a função de pastoreio. Eles estão presentes no Novo Testamento, a gente vê. Primeiro vai surgir o diaconato, depois vão surgindo essa liderança, a modelo do Antigo Testamento, que havia os anciãos também, que Deus separou 70 anciãos para servir a Moisés. Então surgiu também no Novo Testamento os anciãos para contribuir com os apóstolos, seguindo como judeus dentro de Jerusalém, tendo a Escritura, o Antigo Testamento na mão, eles adotaram modelos semelhantes e Deus foi aprovando. Então, a gente vê em Atos, capítulo 15, versículo 2, diz assim: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Ou seja, eles faziam parte do colegiado que tomavam decisões sobre a igreja. Ainda no versículo 22 diz: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. Outra tradução diz: os anciãos. Aqueles que tinham maturidade, que estavam fazendo parte da liderança da igreja, que contribuía com o pastoreio da grande multidão que começou com 120, foi 3.120, depois para 5.000 e foi só crescendo. Em Atos, capítulo 20, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele chama os presbíteros e diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, ou seja, eles são os pastores locais, eles são os líderes locais. Não confunda esse presbítero aqui com a hierarquia do ministério assembleano, que coloca diácono, presbítero, evangelista e pastores.
Não confunda com esses títulos. Aqui ele está muito mais numa função direta pastoral, o presbítero. Daí que o título pastor ele não aparece direto nas escrituras de forma objetiva. Aparece o dom pastoral, mas o título de pastor não. Nós só recebemos esse título de pastor quando eu disse nós, a igreja, tá bom? O título pastoral ele surge depois da Reforma Protestante, ok? Antes eram os padres e os bispos, certo? Então, os presbíteros, eles estão nessa função. Também há uma classe que não está aqui na lição, mas por questão de algum aluno questionar, são os bispos, são os episcopes. A palavra epi quer dizer sobre, acima, e scopes, que é ver, ver acima. Ou seja, é o supervisor, é o que supervisiona, é o superintendente, é aquele que está acima dos presbíteros. E aí deu origem à palavra arquebispo, que é arcebispo, que é o bispo-chefe de uma região. Aí surgiu o termo arcebispo a partir dessa palavra bispo, que no grego é episcopes. E essa palavra ela aparece diversas vezes. Logo no começo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 20, ela está presente aqui, quando vai tomar a decisão de instituir o substituto de Judas. Veja só, 1:20. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Essa palavra morada aqui é posição, é local. Então, a posição que está aqui é episcopes, que pertencia a Judas, que fazia essa ideia de um superintendente, já que cada apóstolo ele é um superintendente. Aqui está, é isso que ele está dizendo aqui. E em Atos capítulo 20, versículo 28, ela aparece aqui e principalmente o verbo pastorear vai estar ligado ao serviço dos bispos. Capítulo 20, versículo 28 de Atos dos Apóstolos. Atendei, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, dizer que o bispo é igual ao presbítero não é equivalente ao equivalência aqui, são termos intercambiáveis, é duvidoso, porque a Bíblia destaca a partir do nome presbítero e a partir do nome episcopos, que episcopos é acima da supervisão, é alguém que está na posição de liderança. Em 1 Timóteo, capítulo 3, quando vai falar da separação daqueles que vão servir no ministério, ele vai dizer algo interessante aqui, ó. Capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aqui está episcopado, uma posição elevada. Ele vai dizer ainda, no mesmo capítulo, versículo 2. Veja só. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Veja que ele usou no singular bispo. Já no versículo 8, ele diz, semelhantemente, quanto a diáconos. Diáconos, ele trata no plural, bispo no singular. Que subentende, alguns interpretam, que havia poucos bispos, porque era uma posição de liderança maior, e havia muitos diáconos pela necessidade do serviço. Percebe aí? Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo mostra que a igreja, ele escreve a uma igreja que está sendo liderada por Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Alguns traduzem aqui a palavra presbíteros, mas não está presbíteros em grego, que é para traduzir por anciãos. Aqui são bispos mesmo. E 1 Pedro 5:2, quando Pedro diz para eu que sou presbítero, e diz que deve pastorear o rebanho de Deus,
supervisionando. Aí ele usa a palavra episcopos, aí o verbo. Ok? E chegando ao fim da nossa lição aqui, o capítulo 3, as qualificações para o ministério. As qualificações são muitas. A ordem dá mais de 22 requisitos para a ordenação do ministério, só observando 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1. No entanto, aqui, qualificações de natureza moral. Não ser avarento, cobiçoso, ambicioso por dinheiro. Ele tem que ser sensível à causa do reino, ser irrepreensível, ter uma vida moral íntegra, né? Ser ilibado, não ter manchas na vida. Por isso que hoje, muitos lugares, muitas convenções, para ordenar alguém ao ministério, pede toda a certidão negativa do sujeito em todas as áreas. E há uma necessidade, porque tem muita gente se infiltrando no meio do ministério, com a vida manchada, maculada, com outra vida oculta, como houve um caso aqui na Paraíba, em que o sujeito foi preso, né? E ele atuava como presbítero da igreja e como assassino em outro lugar. Infelizmente acontece disso porque o Judas estava no meio dos 12, participando do grupo de Jesus. Quando Jesus escreveu as 7 igrejas da Ásia, mandou escrever, ele repreendeu, havia idolatria dentro da igreja, prostituição e imoralidade, só que ele não estava aprovando nada e chamou para o arrependimento se quisesse a salvação. Qualificações de natureza social, não soberbo, não irascível, uma pessoa irada com tudo e não se controla, que se inflama fortemente e que não é altivo. Há uma necessidade de ser uma pessoa humilde, porque vai servir pessoas, vai lidar com o corpo de Cristo, vai lidar com a igreja do Senhor. Então não pode ser uma pessoa soberba, que mostre lições de humildade na prática e não nas palavras. E essas qualificações para o ministério, tem as qualificações espirituais, ele precisa conhecer bem, ser apto nas escrituras para poder ensinar, ele precisa disso também. Precisa não ser um neófito, ou seja, um novo convertido, para não cair nas armadilhas do diabo. Precisa ser casado, marido de uma só mulher. Ele precisa ter a sua casa debaixo do controle. Então, as qualificações são muitas e estão todas aí no texto. É um texto muito importante. E queira Deus que as igrejas tomassem a decisão de ordenar pessoas pelas qualificações que são exigidas nas Escrituras e não nas qualificações exigidas pela denominação, pela tradição. Pois certas decisões fundamentadas em princípios de tradição têm demonstrado o fracasso moral e espiritual do ministério por conta do abandono às escrituras. Se a igreja diz só a escritura, ela tem que honrar as escrituras na hora de ordenar e separar pessoas para o ministério. Ela não pode dizer só a escritura na pregação e não fazer jus no momento mais necessário que a igreja precisa, é separação de pessoas para o santo ministério. A menos que não considerem que isso seja sagrado e leve de forma banal, de forma hereditária, de forma da amizade, da projeção humana. Infelizmente acontece desse tipo de nível de expediente nesse processo. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, das nossas denominações, que haja um despertamento, que essa lição seja uma voz profética para todo o nosso Brasil, para todos os lados, que haja um despertamento. Essa é a minha oração, o meu desejo, para que a igreja ganhe, para que o reino prospere, para que o nome do Senhor seja glorificado e que essa maldição que tem trazido vergonha para a igreja por meio de projetos arranjados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Conclusão. E eu não digo isso para projetar um espírito de revolta, de inquietação. Não. Estou falando aqui com zelo e temor a Deus e amor pela igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo Jesus. Eu não falo a nível institucional, não é essa a minha proposta. Jamais. Então, nesta lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos.
Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Deus o condicionou a praticar o sacerdócio universal. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns, não todos, para o exercício de funções determinadas, específicas. E esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja, seja o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Então, essa é a proposta. Apóstolo, profeta, que aponta o caminho, evangelista, que vai em busca das almas, pastores, que tomam conta do dedo da aliança, né? E os mestres, que trabalham tirando as ceiras do ouvido das ovelhas. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço.